Boa tarde, 1h32. O Gazeta Entrevista inicia agora, nesta quinta-feira, dia 9, é isso? 9 de junho? 9 de junho de 2022. Os dois primeiros blocos do programa de hoje, nós vamos tratar aqui, o esforço vai ser para tratarmos a respeito de gestão pública, das consequências da gestão pública, e de certa maneira, se existe uma família que hoje grita para tratar desse assunto, é a família do Theo. A família do Theo. Você pode argumentar, Itaã, mas vocês são muito apelativos, vocês querem se aproveitar da dor alheia. Não. A questão não é essa. Há alguns problemas que a dor desta família acaba se misturando com aquilo que tem evidente interesse público. Não é razoável uma família enterrar uma pessoa de 10 meses em um estado que tem, em tese, 9 UTIs para atender pessoas como o Theo. Então, em um chão em que o respeito à infância é desse nível, a dor de uma família dessa tem interesse público, e eu vou parar de falar por aqui, porque quem vai conversar conosco agora e tem muito o que dizer, é a Joelma Dantas e o Thales Damasceno, que são os pais do Theo. Primeiro, Joelma, eu quero dizer a você e ao Thales que vocês recebam os pêsames de toda a equipe do Gazeta Entrevista, de toda a equipe da TV Gazeta. Em certa medida, o Acre todo chora com vocês. Eu queria entender, na tua leitura, Joelma, a quem responsabilizar? Boa tarde, gente. Não há dúvida alguma de que a responsabilidade é do Estado. Eu sei que eu acredito muito em Deus, eu sei que o Senhor determina o momento certo. Eu preciso acreditar nisso para eu continuar a viver, de que o Senhor determina o momento certo de levar a gente, né, de que a gente tem um tempo certo para viver aqui. Mas o Estado foi extremamente negligente com o Theo e com muitas outras crianças que estão lá. Como é que nós poderíamos concretizar essa negligência? O que você... O Theo, primeiro de tudo, está ocorrendo aqui na cidade uma síndrome gripal muito grave em crianças. E não sou eu que estou falando isso, a Fiocruz já alertou o Estado há algum tempo e não foi feito nada. Nenhuma campanha, você não viu nenhuma campanha explicando o que deve ser feito quando a criança gripar. E tampouco aumentar o tanto de leitos. O Estado com quase 900 mil pessoas. Só existem 9 vagas para crianças na UTI, de UTI. Nós tivemos o problema da Covid e no pico da Covid foi feito o INTO, né, onde foram criadas 50 vagas de UTI. Essas vagas foram desativadas. Elas podiam ter sido adaptadas para as crianças, porque essas 9 vagas de UTI, elas são as que vão ser utilizadas por crianças de Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa, Cruzeiro do Sul, dos 22 municípios. São só 9 vagas. Se existe uma síndrome gripal que está assolando o nosso estado e só 9 vagas de UTI, já subtende-se que muitas dessas vidas vão embora. Isso em si já é uma tragédia. Uma tragédia já inicial. É um problema grave. Um outro problema grave é que eles precisaram, e eu quero fazer um adendo e agradecer a equipe do pronto-socorro, porque foram mulheres aguerridas, tanto as médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeutas, elas estavam entubando as crianças na enfermaria. Eu sou fisioterapeuta, para você entubar uma criança, você precisa de um ambiente estéril, esterilizado. Esse ambiente é a UTI. Na enfermaria tem crianças com diversos tipos de doença, bactérias, vírus. E a intubação, você vai colocar um tubo, um material estranho dentro do organismo. Se existe um lugar em que uma pessoa não deveria ser entubada... Seria a enfermaria. Seria a enfermaria. Infelizmente, isso está acontecendo
porque no segundo andar do pronto-socorro tem um monte de salas, com macas, inclusive, eu tenho vídeos que me mandaram depois, porque as pessoas se revoltaram, e que estão lá vazias. Esse governo tem inaugurado quase todo mês um pedaço do pronto-socorro. Qual é o pedaço que ele está inaugurando? Lá na frente? E eu não quero politizar a vida do meu filho, porque a política é uma coisa muito suja. Eu só quero gritar para as pessoas que elas foram irresponsáveis e que eu não quero nunca mais ver uma mãe chorando por conta disso. O meu filho só tinha 10 meses. Nós tínhamos planos para a vida do meu filho. Meu filho era saudável desde o dia que ele nasceu. Meu filho era tão especial, tão amado, tão querido. Meu filho não vivia doente. Meu filho era elogiado na pediatra que acompanhava ele, porque ele se desenvolvia muito bem. Então, não tem porquê uma gripe. No sábado, a gente comemorou os 10 meses. E ele estava bem? Estava bem. No domingo, ele começou com um resfriado. O narizinho escorreu, aí começou uma chiadeirinha no peito muito delicada, que eu até falei para o Thales disse, acho que é catarro, que vai já sair, porque a gente estava usando medicação nele, né, para expelir o catarro. E aí, no domingo, de domingo para segunda, ele ficou muito ruim, não dormiu bem, porque ele era uma criança tão abençoada que ele dormia a noite inteira. E aí a gente resolveu levar ele ao PS umas 2 horas da tarde, na segunda-feira. Já com um pouco mais de... Já cansadinho, Cansado. né? Utilizando... Veja como essa gripe, essa síndrome, ela é tão rápida. Eu acho, na minha opinião, não tenho propriedade para falar, obviamente, mas eu acho que é muito pior do que o Covid. Porque na segunda-feira o meu filho piorou da gripe e começou a utilizar a musculatura acessória, porque na respiração a gente utiliza o diafragma. Então ele começou a utilizar a musculatura acessória. E aí ele teve broncoespasmo. O broncoespasmo... Que é isso? É quando o pulmão ele precisa expandir quando a gente respira, né? Inspira, ele expande e ele vai e murcha quando a gente... É como se ele buscasse, como diria o Matuto, o forro e não conseguisse... Isso, porque ele endureceu. O pulmão sabe ficou quando durinho. A musculatura ela tem espasmos? Ela não está endurecida e volta endurecida, então dele endureceu por conta do broncoespasmo. O pulmãozinho dele ficou mais duro. E aí foi necessário entubá-lo, porque quando você entuba, o ventilador mecânico fica respirando por você, então você não utiliza o pulmão. Para que as médicas expandissem o pulmãozinho dele, para que ele voltasse a respirar de forma normal. Então não é normal uma gripe evoluir tão rápido. Eu tenho 2 filhas, eu sei o que é gripe em criança. Eu tenho uma filha de 10 anos e uma de 17 anos. Eu participei de milhões de vírus, porque todos os anos a gripe se renova, os vírus. E nenhuma delas foi tão rápida como essa. Então, o governo precisa descobrir o que é essa gripe, se preparar para isso, criar novas vagas de UTI. O meu filho precisou da vaga de UTI. Quando a médica me chamou e falou, mãe, eu preciso entubar o seu filho. E isso devia ser feito na UTI. Você sabe, você é uma profissional da saúde, sabe disso, percebia aquela situação toda, mas você não tinha como... Não, eu entrei em desespero quando ela falou, e vai ter que ser aqui porque não tem UTI, a gente precisa de vaga UTI, tem 3 crianças na UPA da Sobral precisando ser entubadas e a gente não tem como trazê-las para cá. Aí eu comecei a mandar mensagem para um monte de gente, eu consegui o telefone do governador, eu mandei mensagem. Só um instante, por gentileza. Produção, por gentileza, se você mantém a imagem aqui do estúdio mesmo, do Gazeta Entrevista, porque... os pais estão ficando emocionados ao ficar vendo e às vezes pode prejudicar um pouco a conversa, pode ser? Por gentileza, mantenha a imagem aqui na tela do Gazeta Entrevista mesmo, por gentileza. Isso, só assim. Pois não, Joel, conclua seu raciocínio, eu preciso colocar o Thales na conversa. Eu mandei mensagem para o governador, eu mandei mensagem para a secretária de saúde, ela falou, não, daqui a pouco eu vou liberar vagas. Vou criar novas vagas. Eu mandei para a senhora Laura, que é a diretora do Hospital da Criança. Eu implorei, eu pedi, por favor, salva meu filho, salva meu filho. Eu pedi por tudo que é de mais sagrado. Eu falei, vocês têm filhos, por favor, me ajuda. Mas nada disso foi feito. E na manhã de terça-feira, meu filho começou a ter paradas cardiorrespiratórias. Foram 7, é isso? Ele teve 7 paradas cardiorrespiratórias. Pelo que foi divulgado, na segunda parada, você procurou a diretora, não foi Comecei a ligar, eu já tinha ligado antes, à noite, eu já tinha mandado mensagens, durante o dia mandei para outros,
mas Iraci Messias, eu creio que ela seja do gabinete do governador e parece que também prima dele. Eu falei com ela à noite, ela disse, me dê o nome dele, eu vou resolver. E aí de manhã ela continuou falando que ia resolver, e no final ela só me mandou uma mensagem, eu sinto muito pelo seu filho. Você não sente, Iraci, você não sabe o que eu estou sentindo, não. Thales, eu queria saber de você o seguinte, as providências que foram tomadas, as reações do poder público diante, porque você há de convir o seguinte, a Joelma é fisioterapeuta, você é advogado, vocês tiveram um nível de articulação e de possibilidade de diálogo com os agentes públicos que um cidadão comum está longe de ter. E mesmo assim, o desfecho foi esse. Eu queria entender que avaliação que você faz a respeito da capacidade de reação do Estado diante desse problema. Uma reação morta, né? Nós sabemos que vem verba federal, né, principalmente para a saúde, isso está na Constituição, e não há investimento. Meu filho, ele era o meu único filho. Era o teu único filho? Meu único filho. Eu moro só com minha mãe, né? A mãe dele trabalha perto da minha casa. Então, ele passava o dia na minha casa e a mãe dele ia buscar, então eu ia deixá-lo, né, para ele dormir em casa, ficar com as irmãs. Então, assim, nada que eu fale aqui agora vai trazer meu filho de volta. Mas eu só queria pedir humildemente ao governador Gladys Cameli que tome providências, governador. Eu não sei se o governador tem mais de um filho, mas todo mundo se prepara para perder pai e mãe, que é uma ordem cronológica da vida. Nós aprendemos isso desde a nossa base, que o ser humano, e qualquer coisa no mundo, ela nasce, cresce, reproduz e morre. Mas ninguém está preparado para perder um filho. O Theo é minha vida. E eu só queria pedir humildemente para o governador, para a secretária de saúde, para tomar providências. Que providências? O que é mais urgente diante do que você viu, Thales? Instalação de mais UTIs. Porque não é falta de dinheiro, vamos convir. Não há falta de dinheiro. Dinheiro tem. O governo mesmo se orgulha disso, né? Ele fala isso, né? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro que vem do governo federal. Dinheiro tem. Espaço tem. Está comprovado, a Joelma tem vários vídeos. A parte superior do pronto-socorro, dos prédios novos, está abandonada. Eu quero saber do governador, eu quero saber o que é o Ministério Público, o que é o Tribunal de Contas. Qual é a função do Ministério Público e do Tribunal de Contas para não fiscalizar o dinheiro público, o dinheiro nosso? Porque o meu filho, ele precisou poucas vezes. Tudo que eu fazia para o meu filho era particular. Pediatra particular, o acompanhamento dele e da mãe dele na gestação foi particular. Então, assim, nem o particular tinha UTI disponível, porque eu ia dar um jeito, eu ia pagar, ia vender algum bem, ia fazer qualquer coisa. Mas não tinha nem no particular, só tinha o público, e o público não tinha. Então a minha revolta é essa, porque tem dinheiro, eu quero saber onde é que está sendo, o que está sendo feito. Governador, deixe de politicagem, exonere as pessoas que não são de carreira e invista nos profissionais que estão lá. Porque Itaã teve médico que tinha acabado o plantão, eles continuaram lá só para poder dar assistência para o meu filho. A Joelma me informou hoje de manhã, numa conversa que eu tive com ela, que tinha profissionais ali que estavam acompanhando o Theo há 48 horas. Os camaradas estavam virados ali há 48 horas. Sim. Teve profissionais que pediram para trocar de setor para poder ficar no setor onde ele estava. Teve uma pediatra, uma médica pediatra que
não vou revelar o nome, até para ela não sofrer nenhuma represália. Ela falou para mim falou assim, pai, corre atrás, pai. Tu é advogado, a tua mulher, ela é fisioterapeuta, ela conhece da saúde, corre atrás do meu UTI para ele. Não conseguimos UTI, eles fizeram um semi-intensivo. Um arremedo ali. Exatamente. Fizeram um arremedo. Exatamente. Então, o que é que eles fizeram? Eles colocaram numa sala e fizeram vamos, a grosso modo, um simulacro de UTI. Mas o meu filho, eu gostaria até, não sei se agora ou no outro bloco, porque eu estou pegando carão aqui já do nosso tempo. Tudo bem. Thales, eu vou pedir a sua compreensão, que eu preciso fazer intervalo, Joelma também. Vamos continuar a conversa aqui no Gazeta Entrevista sobre essa situação, as providências em relação à gestão pública da saúde do Acre. Vamos para o intervalo e já voltamos.